ou seja, LFO2, que quer dizer Low Frequency Oscillator. Então vamos lá, vamos ver agora os parâmetros do LFO2. O LFO2 é polifônico, isso significa que para cada nota tocada, um ciclo independente é gerado, enquanto que no LFO1 sempre modula o parâmetro de destino, usando o mesmo ciclo. Isso pode ser útil para produzir efeitos sutis de modulação cruzada, com vários ciclos LFO que batem uns contra os outros. Isso também permite que o LFO2 produza taxas de modulação que variam em todo o teclado, usando aquele parâmetro que nós já vimos, que se chama Keyboard Tracking. Este aqui, então, é o LFO2, tá? Hoje nós só falaremos sobre ele. Aqui, no caso, são os destinos que nós falaremos agora, tá? Vamos começar aqui pelo oscilador 1 e 2, certo? Então, vamos lá. Os destinos disponíveis do LFO2 são os seguintes. Oscilador 1 e 2. Selecionando este parâmetro, que é este daqui, que eu já selecionei, faz com que o LFO2 module o pitch da frequência do oscilador 1 e 2, ou seja, ele modula o pitch da frequência do oscilador 1 e do oscilador 2, tá certo? Então vamos passar agora aqui para o phase, ou fase, né, traduzindo. Selecionando a fase, ou phase, faz com que o LFO2 module o parâmetro de deslocamento de fase para o oscilador 1 e 2. Ou seja, o LFO modula o deslocamento de fase do oscilador 1 e 2. Eu já falei na aula anterior que para que isso funcione você tem que selecionar ou em X ou em traço. Em 0 nada acontece. E modular aqui a quantidade de phase que você quer. Tá? E observe que a modulação de deslocamento de fase, da subtração ou multiplicação desse parâmetro, deve ser ativada para que funcione. Como eu falei aqui já, ativando o mode, né? Os modos aqui da fase, né? Do phase. Então agora vamos ver aqui o Filter Frequency 2, ou seja, filtrando a frequência. Tá? Selecionando esse parâmetro, faz com que o LFO2 module a frequência do filtro para o filtro 2, ou seja, para esse filtro aqui. Ó. Tá? Este é o filtro 2. Agora vamos passar aqui para o amp, que a tradução é amplitude, né? Ou volume, pode ser também. Bem, selecionando este parâmetro, faz com que o LFO2 module o volume geral para criar efeitos de trêmulo. Então, já sabe, se quiser produzir um trêmulo, é só colocar aqui no amp, ok? Bem, agora vamos passar agora para o delay, tá? Que é este daqui, que quer dizer atraso, né? Ou retardo, né? Este parâmetro é usado para definir um delay, ou atraso, entre quando uma nota é tocada e quando a modulação LFO entra em ação. Por exemplo, se o oscilador 1 e 2 for selecionado como o parâmetro de destino e o delay for definido para um valor moderado, o som será iniciado sem modulação, com o vibrato somente configurado se você segurar as notas por tempo suficiente. Tá? A modulação do delay do LFO pode ser útil, especialmente se você estiver tocando sons de instrumentos musicais como violino ou flauta. Naturalmente, ele também poderia ser usado para controlar efeitos de modulação mais extremos e ainda manter a reprodutibilidade do som. Depois, no final da aula, eu vou dar uns exemplos aqui de tudo que a gente falou, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar aqui sobre o Keyboard Tracking, que é este botão aqui, esse knob. Tá? Se o rastreamento de teclado, que é o Keyboard Tracking, do LFO estiver ativado, o rate ou taxa do LFO aumentará progressivamente no teclado que você estiver tocando. Aumentar esse valor cria resultados mais drásticos. Vamos deixar aqui um sintetizador mais legal aqui para a gente poder ver, né, como isso funciona. Vamos ver aqui um pad, por exemplo. Deixa eu ver se tem aqui uma flauta.
Bom, não tem aqui uma flauta, mas vamos usar esse aqui, ó. Ou um pad. Vamos usar um pad, que o pad é mais contínuo, né? Vamos ver aqui um aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos deixar nesse aqui, ó. Se chama Autumn. Continuando aqui sobre o Keyboard Tracking, se o LFO estiver configurado para modular o deslocamento de fase, ou de phase, né? O rastreamento de teclado, ou seja, o Keyboard Tracking do LFO, pode produzir bons resultados. Por exemplo, os pads de string de sintetizadores e outros sons que usam PWM, ou seja, modulação de deslocamento de fase, podem se beneficiar disso. No final, eu vou fazer umas modulações aqui com LFO e você vai ver tudo isso funcionando, tá? Agora vamos falar sobre o rate, ou taxa, né? O botão rate, ou knob rate, controla a frequência do LFO. Gire no sentido horário para obter uma taxa de modulação mais rápida, certo? Muito bem, então este foi o rate, certo? Agora vamos passar para o amount, ou seja, montante, quantidade, né? Este parâmetro determina em que grau o destino do parâmetro selecionado será afetado pelo LFO2. O aumento do valor deste botão cria resultados mais drásticos. Veja só. Viram? Bom, agora vamos falar sobre o Play Parameters, ou seja, parâmetros de reprodução. Esta seção lida com duas coisas, tá? Parâmetros que são afetados por como você toca e modulação que pode ser aplicada manualmente com controles do seu teclado MIDI, tá? O seu teclado MIDI controlador. Você pode controlar o controle de velocity, que é a velocidade, pitch bend, ou roda de modulação, legato, portamento e polifonia. Ok? Então vamos aqui agora fazer aqui umas modulações para vocês verem, né? Vamos lá.
Então, você viu aí as modulações desse parâmetro, né? E dessa seção LM-Fold2. Esta foi a nossa aula de hoje sobre oscilador de baixa frequência 2, ou seja, LM-Fold2. Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima aula. Até lá e tchau, tchau.